Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom a todos vocês. Deixa eu arrumar aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Shalom a todos vocês. Muita paz é o que eu desejo nesta noite. Pois bem, hoje nós tivemos um feriado marcante no Brasil. Hoje, os brasileiros saíram para comemorar, para relembrar e para refletir o 7 de setembro, dia da independência do nosso país, aonde deixou de ser colônia de Portugal, aonde passou a ter autonomia, não é verdade? E eu pude observar nos olhos, no sacrifício, no empenho, na dedicação, na esperança, no esforço de cada brasileiro que compareceu hoje em Brasília e compareceu hoje nas grandes avenidas centrais e principais dos estados, das capitais do Brasil. Cada brasileiro eu respeito, eu honro e tiro o chapéu, porque, a bem da verdade, todos nós estamos esgotados, todos nós estamos chafurdados no pântano da decepção, no pântano, no brejo, no córrego da desilusão, do desespero, do medo, da indignidade, da raiva, do ódio e da frustração. Cada um de nós brasileiros. Então, eu resolvi vir aqui essa noite, não apenas para falar só de política, não, mas para tirar o chapéu para você que foi hoje nas ruas do Brasil, porque na verdade você foi com a maior das boas intenções. Ô Sônia, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Você foi com o maior dos desejos em ouvir a mensagem de mudança, de salvação, de libertação, de um Brasil melhor. Mas eu quero começar essa live de hoje, daqui a pouco respondendo algumas ironias de umas pessoas que me escreveram e disseram: será que a oração vai resolver o país? Hein, comunista? E outra pessoa também me disse educadamente que o discurso do presidente hoje na Avenida Paulista não foi um discurso de ódio, de raiva e de ataque. Muito bem. O apóstolo Paulo, e aqui eu não quero usar a religião como fundo de pano, como muitos estão fazendo por aí, mas eu quero dar um tom mais espiritual e de paz, ok? Porque é o que nós todos precisamos neste momento. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos na sua carta, capítulo 12 e verso 18. Se possível for, tendes paz com todos os homens. Paz. Uma palavra com 3 letrinhas, mas com um significado profundo e poderoso para cada um de nós. Paz. E eu vou rezar, orar, fazer intenções e fazer pedidos. E é óbvio que eu sei, gente, que oração
não vai resolver problemas políticos. Oração, ela serve para mudança espiritual, edificação, revelação, aproximação, comunhão com a espiritualidade, com Deus, seja em qual casa, em qual terreno, em qual religião for. Sei que a oração, ela serve para nos conectar ao Criador e para nos curar mentalmente, psiquicamente e curar as nossas doenças. Mas, como Jesus ensina, eu quero dizer a vocês, ele disse uma vez: orais, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Talvez tantas orações e tantos sacrifícios rituais que se foram feitos durante décadas nesse Brasil, por um povo que acredita, que é fervoroso, que tem fé, um povo sincretista, um povo místico. O Brasil amanhã vai ser melhor, o Brasil amanhã vai ser melhor. Isso é fé, isso é acreditar, mas foi uma fé errada. Nós passamos anos dentro de denominações, de igrejas, de dogmas, de rituais, comprando, pagando ilusões, sonhos, uma esperança que não funciona. Funciona apenas para o bolso, para o cofre da religião. Então, mensageiro, irmão, o que é que funciona para mudar esse Brasil? Veja só. Eu quero começar essa live lendo uma nota que eu escrevi para nós começarmos hoje. Falar sobre o dia 7 de setembro e como que nós podemos mudar esse país. Sem ser através da ignorância, sem ser através da grosseria, da brutalidade, sem ser através das agressões, violências, brigas, guerras, matanças. O povo brasileiro está cansado de ser bode expiatório, de sacrifícios e holocaustos religiosos e políticos. O povo brasileiro não vai passar pelo papel como passou, infelizmente, homens, mulheres, crianças e idosos iraquianos no Kuwait, quando foram assassinados por um genocida e um sociopata, um ditador chamado Saddam Hussein. O povo brasileiro não vai passar por uma situação horrorosa dessa. Hoje foi uma tentativa, mas graças a Deus, Deus livrou as pessoas, pelo menos aparentemente. Porque a cepa do Covid está espalhada aí agora com mais força, com mais disseminação e com alcance demográfico em milhões de pessoas. Enfim, deixa eu ler sobre o 7 de setembro de hoje, que deveria ser diferente, que a fala do líder da nação que ocupa o cargo máximo deveria ser diferente. Deveria ser uma fala reflexiva, não é? Sobre a situação atual de cada brasileiro e não os seus interesses sociopatas. Vamos dar uma olhadinha. A frustração de um povo. Durante as semanas anterior ao dia 7 de setembro, o povo brasileiro esperou com as maiores ansiedades e desesperos e sonhos por uma manifestação e discurso messiânico em Brasília e em São Paulo, no Brasil inteiro. Viajaram, deixaram seus lares, arriscaram suas vidas em estradas, em rodovias, gastaram rios de dinheiro sem ter, em plena a inflação, em plena falta de comida, em plena falta de carne, de arroz, de feijão, em pleno aumento exacerbado de energia, de água, de luz, em pleno desemprego. Mas fizeram o seu sacrifício ao Deus com D minúsculo político. Foram na devoção, não é? Vieram a essa romaria bolsonarista política, como muitos fazem com suas denominações e seus ídolos,
se matando em pleno sol escaldante, com desidratados, com fome e com toda a sortilégio de miséria e frustrações sociais. Mas fizeram. Cada caravana com caminhões. Não se tem dinheiro para viajar e para pagar pedágios, mas foram financiados com tanques cheios de gasolina para vir do norte, do sul, do leste, do oeste, de todos os rincões do Brasil, para alisar o egocentrismo de um sociopata. Viajaram, deixaram seus lares, arriscaram suas vidas em estradas, gastaram rios de dinheiro, o que não tinham, empresários, microempresários, empreendedores, que compraram as ideias psicopatas de Bolsonaro, o qual não deu um centavo para os seus admiradores. Todos esses voltaram para sua casa, ainda com fome e sede de justiça, ainda um vazio, e talvez se perguntando, depois de toda a falácia, se perguntando, depois de toda a euforia e frenesi e catarse mental, de uma lavagem cerebral, como uma ressaca, como uma ressaca depois da cachaça. Como um estado deplorável depois do uso de entorpecentes. O que eu fiz? O que eu ganhei hoje? Que doença é essa? Que cegueira é essa? O que ele me deu? Senão um pífio e pobre discurso de louco, incitador à violência. Porque ele não usou este dia, pergunto eu, para lutar no campo filosófico das ideias, incentivar as pessoas e levar o povo a lutar contra as injustiças sociais, contra as corrupções, contra a má distribuição de renda, contra o péssimo estado deplorável de saúde, contra a guerra, contra o Covid-19, porque ele não levou o povo a lutar em favor de emprego, porque ele não fez promessas e apresentou planos, PECs, medidas provisórias, planos emergenciais para melhorar a situação do Brasil. Desemprego, fome, saúde, segurança, moradia, distribuição de renda. Pensar sobre a questão dos aposentados, a questão dos precatórios que estão parados nos arquivos da justiça, das prefeituras, das cidades, dos estados de São Paulo, que muitos morrem sem receber. Pensão, aposentadoria, rever decisões que só atrasaram, obstruíram, dificultaram pessoas para se aposentar neste país. Por que hoje ele não falou e não pensou sobre o alto custo do combustível, da gasolina, do etanol, das energias? Por que hoje ele não levou o povo, não incentivou o povo a pedir a cabeça de Paulo Guedes? Porque as dores e as angruras do povo brasileiro não lhes interessa. Assim como as dores e as angruras do povo brasileiro não interessa a corja de pastores e de religiosos que estão ao seu lado. Não, ele não apenas usou todo mundo como manobra de campanha eleitoral para o ano que vem, porque está com medo de, ao ser expulso do cargo de presidente e perder a sua proteção parlamentar e ir para a cadeia, o pavor,
o medo que assola a cabeça de Bolsonaro. Hoje foi um tudo ou nada, como muitos críticos da ciência política e também de fora do Brasil. Pessoas que não são partidárias a nenhum partido político, mas que são partidárias ao povo brasileiro. Pessoas que estão vendo que estamos caminhando para uma Venezuela, para uma Argentina. Pessoas que estão vendo que estamos caminhando para um estado de Cuba nesse país. Hoje deram a sua nota sobre um dos piores dias de se comemorar o 7 de setembro neste país. Sobre um dos piores dias de palestra, de fala, de manifestação de um líder de uma nação, onde tinha tantas coisas, tanta comida para dar, tanta água para dar para o povo brasileiro, para os bolsominions, para os bolsonaristas, para quem não é bolsonarista, sabe, para o povo brasileiro em si. Tanta fome de justiça, como Jesus disse, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas fora negado a comida, fora negado a bebida, fora negado a roupa, fora negado a guarnição, a casa, fora negado a saúde, fora negado a atenção, o carinho e o amor. E o que foi dito para o povo hoje? Apenas aquilo que não está nem na sua massa cinzenta no seu cérebro, mas aquilo que está no seu intestino grosso. Foi o que ele disse, foi o que ele despejou da sua boca para fora em Brasília e despejou aqui na Avenida Paulista. E a você que me diz, que me acusa de ser um comunista, acusa de ser um petralha, acusa de ser um seguidor de Lula, um seguidor de PT. Eu respondo para você. E eu vou responder para você daqui a pouco, rapidinho, por que eu não sou petista? Por que eu não sou lulista? Por que eu não sou comunista? Quem está com um espírito de Hugo Chávez? Sou eu ou o seu candidato, Bolsonaro? Quem está com o espírito de Nicolás Maduro? Sou eu ou quem está incitando guerra, golpe militar neste país? Que não está fazendo nada pelo povo brasileiro? Que aumenta o teu salário e aumenta o salário dos ministros que são generais do exército, já ganha uma barbaridade. Sou eu que estou fazendo isso? Quem é que não luta em favor do auxílio emergencial em plena pandemia para o povo brasileiro? Quem é que corta pela metade o povo morrendo e deixa o gás aumentar de forma? Sou eu? Ou é o ministro da Economia, junto com o Bolsonaro? Ou são os governadores de São Paulo que também não aderem a taxa zero do imposto federal? Quem é o comunista de verdade? É o da esquerda? É o do meio? É o da direita? Ou é aquele que só pensa na avareza, em se dar bem e meter a mão no dinheiro público? Quem está incitando um povo? Quem está se manifestando como um Stalin desse século? Quem está se manifestando como um Mussolini desse século? Quem está se manifestando como um Saddam Hussein desse século? Quem está sendo um coverzinho de Hitler nesse século? Sou eu? Não, não sou eu. Quem está incitando um povo cansado de sofrer de violência, de agressões no dia a dia, na fome, nos direitos, nos assaltos, nos trânsitos, no ponto de ônibus? Quem está incitando o povo à violência, a uma revolução ou uma guerra civil contra as autoridades, instituições, contra a Suprema Corte desse país, contra o Supremo Tribunal Federal? Sou eu? Não, não sou eu. Quem está usando o povo para dar um golpe? Não sou eu. Quem está ofendendo, afundando o país na vergonha internacional lá fora? Não sou eu. Quem está com a economia lá embaixo e uma alta inflação? Quem está levando o país ao caos? Quem está espantando os investidores internacionais no país? Não sou eu. Quem está levando o país a uma Cuba, a uma Venezuela, a uma Argentina? Não sou eu. Sabe de uma coisa? Deixa eu explicar para você. Por que eu não sou petista?
por que eu não sou seguidor do Lula. Dá uma olhadinha nisso aqui. Eu tenho memória. Você que me chama de comunista, você deve ser petista, deve ser vermelho. Haja vista, haja vista. Não é sendo cabo eleitoral e nem fazendo apologia a PT. Haja vista que todas as pessoas que eu conheço, professores da rede estadual e da rede pública, sentem falta dos prêmios incentivos que quando a Marta era prefeita deu para quem não tinha curso de faculdade, tinha só magistério, mas foi obrigado a fazer uma pedagogia. E tantos outros incentivos que no governo do PT foram dados ao povo, e tantos benefícios para a ProUni, para uma série de coisas, para os estudantes, para o povo de baixa renda desse país. Eu não estou bancando o advogado do diabo. Eu não estou defendendo Lula, nem Zé Dirceu, nem Genuíno, que devem pagar pelos seus crimes. Como pagaram. E ainda devem pagar muito mais e devolver o dinheiro público. Mas eu defendo sim a ideologia. A ideologia que é de direitos iguais. A ideologia ou um partido que vai nas favelas, nas comunidades, na Zona Leste. Assim como ia o Padre Ticão quando era vivo. E eu estive lá com ele, vendo os seus projetos, os seus sonhos. Para tirar as pessoas debaixo das ruas, debaixo das pontes, para tirar as pessoas que dormem em meio a ratazanas, né, nas margens de córregos podres, nas pinguelas, nas favelas de Ripa. Saudoso Padre Ticão da Zona Leste, que Deus o tenha num ótimo e excelente lugar. Me espanta ver padres, né, apoiando o Bolsonaro, que é de direita. A direita sempre defendeu nesse país quem é burguês, quem é rico. Sempre quis asfaltar grandes avenidas próximo das suas mansões e condomínios de luxo, mas sempre deixou as comunidades, né? Sempre deixou a periferia no lixo, em meio ao rato, em meio à dengue, em meio às doenças. Sempre deixou os hospitais sucateados. Essa é que é a grande verdade. Então, se você quiser questionar, faça uma retrospectiva de anos de vida de economia, quando, infelizmente, com a corrupção que teve de alguns do PT, que fizeram a lambança que fizeram e denegriram a imagem do partido. Sabe? Mas pensa como estava o país. Pensa que você podia ter a carne na sua geladeira, que você podia andar tranquilo com gasolina no seu carro, que você podia passear no shopping, comprar presentes, que tinha emprego, que tinha isso, que tinha aquilo. Roubar, todos roubaram, infelizmente, e devem pagar, e não deveriam ter saído da cadeia de jeito nenhum, deveriam estar até hoje, e ter o dinheiro do cofre público devolvido. Não estou defendendo o PT aqui, nem Lula, mas estou defendendo um governo que quer, você aceite ou não, mas que fez algo pelo povo pobre da periferia, por aqueles que não tinham condições de entrar nas faculdades, por aqueles que não tinham condições de entrar numa USP da vida, por aqueles que não tinham condições de realizar um sonho de uma faculdade. As cotas, os direitos, as conquistas. Não foi a direita quem colocou isso. Não foi a direita que lutou pelo povo pobre da cidade de São Paulo e do estado do Brasil inteiro. Agora você olha, pesa no teu bolso, olha o teu salário líquido, olha os descontos no teu salário, nas tuas contas bancárias, nas tuas tarifas de cartão de crédito, de débito. Olha os descontos agora, quando você vai colocar gasolina no seu carro. Tá bom para você? Que cegueira é essa? Que eloquência, que dicção é essa? Que nem capacidade para eloquência, para palestrante, para expositor, para dicção esse Bolsonaro tem. Então a coisa é mais séria. Seria mensagem subliminar? Marketing? Não é das plataformas de aplicativo? Seria tudo isso? O que será que está acontecendo? Deixa eu dizer para você por que eu não sou petista e não sou comunista. Eu tenho memória, assim como você também tem. Mas você não tem que ter memória para solapar só membros partidários de um partido. Mas de todos os partidos, principalmente o que está agora. Do Bolsonaro. E vou falar do Bolsonaro também. E depois vamos orar.
Em 2003, por que eu não sou comunista e nem petista? E nem petralha? 2003, ONG Rede 13 é extinta após receber 7 milhões e meio. 2004, caso GTEC, Carlinhos Cachoeira. 2004, escândalo dos bingos, Valdomiro Diniz. 300 medidas provisórias de Lula. Morrem 3 da diretoria do Bancop, OAS e o Triplex. 2005, assassinato do legista do caso Celso Daniel. Escândalo dos Correios, República de Ribeirão, Antônio Palocci. Escândalo do Mensalão, 200 milhões em desvios. Escândalo dos dólares na cueca, cassação do Zé Dirceu. Escândalo da Gamecorp, Telemar, 111 milhões para o Lulinha. Caso Francenildo dos Santos Costa, Antônio Palocci, 2006. Escândalo da refinaria de Pasadena, prejuízo de 3 bilhões. Escândalo dos sanguessugas, escândalo dos aloprados, tudo em 2006. Escândalo do Corinthians, MSI, mesadas de Antônio Palocci. 2007, Operação Navalha. 2007, BNDES e o etanol em Moçambique. 2007, 111 bilhões e 4 milhões de CPMF desviados da saúde. Eu sou comunista? Eu sou partidário do PT? Não, não sou. 2008, dossiê contra FHC e Ruth Cardoso, Dilma e Erenice Guerra. 2008, o caso cartões corporativos, usina hidrelétrica Giraú, fraude no leilão. Usina hidrelétrica de Santo Antônio, Caixa 2, caso Lina Vieira, Dilma e Gabriele. Refinaria Abreu e Lima, 90 milhões em propinas. Propina na compra de submarinos e helicópteros franceses. Propina na compra de... escândalo das montadoras, medida provisória 471. Caso Bancop, escândalo novos aloprados já em 2010. 1 milhão de Alberto Youssef na campanha de Gleisi Hoffmann. BTG Pactual e as banco, né? Acho que banco de... BTG Pactual e as sondas do pré-sal. Erenice Guerra, tráfico de influência. Governo Lula gasta 88,2 milhões dos cartões corporativos. Caso Palocci Consultor. Escândalo nos Ministérios da Agricultura, Transportes e Cidades. Estou relatando todos os escândalos e crimes do PT para você fechar tua boca e parar de me chamar de comunista. Eu não vou passar a mão na cabeça nem de Lula e nem na cabeça de Bolsonaro. Ok? Escândalo nos Ministérios do Turismo. Olha só isso. Escândalo nos Ministérios da Agricultura, Transportes e Cidades. Já estou acabando. Esporte e do Trabalho. Faxina ética no governo Dilma. Caso Cachoeira. Escândalo no Ministério da Pesca. O Ideli Salvati. 2012. Rosimari, Noronha e Lula. E os 25 milhões de euros em Portugal. BNDES, usina metalúrgica na Venezuela. Operação Porto Seguro, Rosemary Noronha. 2012, prisão da cúpula do PT. 2013, início das pedaladas fiscais. 2013, BNDES, rodovia em Gana. Aeroporto em Guiné Equatorial. Arlindo Chinaglia, 1 bilhão em fraudes de licitações. Dilma perdoa 900 milhões em dívidas de ditaduras africanas. Se a Dilma perdoou e todo mundo mete o pau, por que ninguém mete o pau? Por que os bolsonaristas ou bolsominions, vocês não metem o pau no Jair Bolsonaro, que perdoou dívidas de 40 milhões ou de milhões acima da Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares? E também perdoou dívidas do Silas Malafaia e de toda essa corte, essa quadrilha de religiosos que estão urubuzando e puxando o saco dele. Por que vocês não falam nada?
É fácil meter o pau no outro, mas para fazer olho grosso, vista grossa, quando o seu candidato impecável, imaculado, tá pecando feio, tá errando feio com o povo brasileiro, fazendo o povo de otário. Ele já perdoou a sua dívida do seu comércio, do seu salão de cabeleireiro, do seu boteco, do seu bar, da sua lanchonete, do seu salão de manicure? Ele já perdoou a sua oficina mecânica? Já perdoou a sua oficina de troca de pneus de carro? Já perdoou o seu mercadinho? Não, não perdoou. Prefeitura, fiscal, imposto e propina vai em cima de você com toda violência, com toda fome e voracidade. Mas perdoar pastor vagabundo, safado, o Bolsonaro perdoa. Dilma perdoou 900 milhões, não é? 900 milhões em dívidas de ditaduras africanas. E aqui? E o Bolsonaro? Por que esses não vão para cima dele? Por que ignoram cegamente as coisas horrorosas que ele está fazendo? Bom, vamos seguir aqui. Por que eu não sou comunista e não sou petista? Dá só uma olhada. Em 2014, assassinato do Paulo Malhães, Comissão da Verdade. 2014, BNDES, Porto Mariel em Cuba. 2014, Lava Jato, expectativa de recuperar 40 bilhões. 2014, superfaturamento de 900 milhões, caças do Gripen. 2015, prisão do ex-tesoureiro do PT. 2015, ex-diretor da ANP cai do 11º andar. Tadinho, escorregou sozinho lá. 2015, tô acabando. Caso LFT Marketing e Tosdorf. 12 milhões para Luleco. Não é? 2016, 131 bilhões de cortes na saúde. 2016, caso Exérgia, 20 milhões para Taiguara dos Santos. 2016, crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade deixa eu ver aqui. Opa. Fiscal de Dilma. Apareceu uma mensagem agora que parece que minha live vai ser cortada. 2016, assassinato de Arthur Sendas, compra de Passadina. 2016, marqueteiro do PT é preso. Delcídio Amaral, preso em flagrante. Governo Dilma gasta 44 milhões nos cartões corporativos. Denúncias comprovadas já chegam a 47 bilhões em desvios do PT. BNDES, 788 milhões em propinas em 12 países. Assassinato de Roberto do PT, queima de arquivo. 2018, tô acabando. Lula preso. Primeiro de 8 processos. Corrupção na usina de Belo Monte, escândalo das agências de pesquisa na campanha de Dilma, BNDES, calote de Venezuela, Cuba e Moçambique, lavagem internacional, Comperge, 15 milhões de propina para o PT. Tô acabando, vice-presidente da Guiné Equatorial. Chega ao Brasil com 16 milhões. Desvios de 140 milhões nas obras da Torre Pituba. 2018, acabando, caso Lula Zord. Desvios de 126 milhões nas obras e transposição do Rio São Francisco. 2019, Fernando Pimentel e Semig. 2019, André Esteves, Lula e Graça Foster na Petrobras. Operação Vegatomia, 500 milhões em fraudes no FIES. Delação de Palocci, 270 milhões para o PT. 2019, acabando, 1 bilhão e 1 milhão de mesada para Frei Chico, irmão de Lula. Ou seja, todas essas coisas aqui foram corrupções, foram escândalos, não é? Realizados não é por Satanás, povo evangélico, nem pelos demônios, nem por espíritos malignos, mas foi por homens, foi por componentes, por membros, diretores, e presidentes do partido do PT, que corroboraram, que destruíram a ideia, a cartilha, a doutrina do partido. Assim como todos os partidos têm uma cartilha linda, bonita, de um país melhor, democracia, república, parará, piriri, pororó, não é? Todo mundo pensa no bem, assim como todas as denominações pensam no bem. Mas no fim são apenas lavagem de dinheiro, são apenas
objetos, empresas, documentos, CNPJs, com os seus dogmas e doutrinas, para ludibriar, para fazer a sua cabeça e tomar até o que você não tem. Isso tudo eu estou dizendo para te responder que eu tenho memória e que eu não esqueci de nenhuma corrupção do PT. E que muito me indigna, muito me frustra. Também, claro, como brasileiro, como você foi na rua hoje, eu fico pé da vida, irado, com muita raiva, com muito ódio, se assim eu posso expressar, não é? Quando um Supremo Tribunal Federal anula tudo isso, arquiva tudo isso. Mas, ei, calma, entretanto, tenho que dizer, não sou advogado, não é? Não tenho domínio sobre instâncias e doutrina do Código Civil e do Código Penal. Não sou advogado, não é? Não sou um juiz, não sou um Mouro da vida, não sou um Alexandre de Moraes da vida, no ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não domino o caso com profundidade, não li processos, não sei quem está certo, quem está errado, mas sei que uma mulher que rouba, ou melhor, que furta de um mercado um leite para sustentar o seu filho, porque está na miséria, está na pobreza, está na fome, por desvios de dinheiro e por falta de emprego no Brasil, ela pega uma cana de 5, 10, 15 anos. E um Lula da vida não ficou nem isso na cadeia. E muitos do PT não ficaram nem isso na cadeia. Isso me indigna, Supremo Tribunal Federal do Brasil. Isso me indigna, ministro Marco Aurélio, isso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Isso me indigna. Me indigna também quando ministros soltam traficantes, não é? Baseado em brechas da lei. Então, vamos falar como que nós podemos mudar esse país, sem ir pela cabeça de um sociopata, de uma pessoa despreparada como o Bolsonaro, que tem colocado o país num estado de vergonha internacional lá fora, não é? Onde as pessoas tratam os brasileiros como gado de verdade, como imbecis, como tolos, como infantis, por fazerem todo esse sacrifício e não resolver absolutamente nada. Valeu o 7 de setembro? Valeu o que? O show gospel na Paulista? Valeu o show, o espetáculo, o circo? Hã? Como que foi hoje o dia? Foi maravilhoso? Foi bacana? Foi legal? Eu quebrei orelhão, eu quebrei metrô, eu chutei portas de lojas, de banco, eu fiz xixi na porta dos condomínios, eu usei droga, eu bebi pra caramba nos lugares, eu fiz o que eu quis hoje, eu extravasei o meu ódio. Isso não é lutar pela democracia, isso é ser anarquista, não é? Isso é ser fascista, isso é ser um nojo, é ser inescrupuloso, burro, que não sabe lutar pelos seus direitos. Mas eu falei aqui hoje sobre os crimes, não é? E acusações e condenações do PT, para provar para você que eu não sou comunista, eu não sou petista, eu não estou do lado de Lula. Repito sempre, estou do lado do povo brasileiro. Agora vamos falar um pouco sobre o Bolsonaro, não é? O santo imaculado com sua família. Como pode pastores que se dizem homens de Deus, igreja, sistema religioso, cristãos que dizem amar a Deus, estarem do lado de um cara que esteve do lado da pesquisadora contra a carta de Bolsonaro, uma pesquisadora encontra a carta de Bolsonaro publicada em sites, a carta do excelentíssimo homem de Deus, Messias Salvador, é uma carta neonazista. Como que pode, após a ascensão de Bolsonaro, número de grupos neonazistas crescem no país. Ministro da Justiça pede investigação da charge que tem Bolsonaro com um desenho de suástica. Como pode isso? Né? Número de inquéritos abertos pela Polícia Federal sobre apologia ao nazismo desse senhor aí. Bolsonaro. Racista, homofóbico, que gosta de ver sangue, que idolatrou o general Ustra, o maior demônio assassino e torturador da ditadura militar. Cada vez mais desprezível, Bolsonaro abraça a causa nazista. Abraçou um casal nazista e sorriu. Que coisa, né, gente? Bolsonaro se reúne com uma deputada investigada por ideias nazistas. Bolsonaro se encontra com deputada de partido nazista. E assim vai. Agora vamos dar uma olhadinha
em algumas cositas da família Bolsonaro, não é? Que ninguém gosta de falar. Eu falei aqui, ó. Vamos falar agora sobre 6 casos envolvendo aliados ou família de Bolsonaro que ficam em evidência com mudança de comando da Polícia Federal. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Tem os casos, o primeiro caso aqui, deixa eu ver aqui, que é... Opa, já passou o primeiro caso. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pegar direitinho o título, né? Senão... Deixa eu ver aqui. Olha só. Polícia Federal apura um suposto esquema de fake news para atacar autoridades que seria promovido por grupos ligados ao presidente. Nesta segunda-feira foi nomeado como novo diretor-geral da Polícia Federal Rolando Souza, antes secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira ABIN, né, na gestão de Alexandre Ramagem na agência. De acordo com a coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, Souza já está fazendo alterações também em cargos chaves pelo país. Carlos Henrique Oliveira, atual comandante da Polícia Federal no Rio de Janeiro, base política da família Bolsonaro, e onde correm investigações envolvendo alguns de seus representantes. Foi convidado para assumir em Brasília o cargo de diretor executivo número 2 na hierarquia da corporação. Que lindo isso, né? Que maravilha, mas é assim, ele pode, ninguém pode errar. Quem errou não presta, tem que ser extinto, mas ele pode permanecer. Muito bem, vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu pegar mais um. Inquéritos das fake news. Isso todo mundo já sabe. Dele com os filhos dele, aquela coisa toda. Investigação de atos pró-golpe. Quem não lembra do filho do Bolsonaro um dia dando aula numa faculdade aí, falando que para derrubar o Supremo Tribunal Federal não precisaria do exército, apenas um cabo. Porém você vê o que está por trás da cabeça dessa família. O que alimentou essa família? Quais as ideologias filosóficas e literárias que alimentou esse homem Bolsonaro e os seus filhos? Livros neonazistas? Livros de Stalin? Livros de Saddam Hussein? Livros de ditadores militares? Confundir o exército, as forças armadas, com abuso, grosseria, com morte, com sangue. Aqui é Brasil. Esse período já passou. E a gente não pode deixar esse cara ressuscitar de novo um espírito de ditadura e de loucura nesse país. Muito bem. Caso Queiroz e a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Hoje apareceu um pastor muito famoso da Assembleia de Deus, lá na passeata do Rio de Janeiro, de camisa preta, deputado também federal, abraçando o Queiroz, como se fosse o seu maior amigo e íntimo. Que legal, né? Por isso que eu falo, religião, doutrina e igreja não define caráter de ninguém. Será que Jesus concordaria com isso? E para terminar, secretário de comunicação de Bolsonaro. Tantos escândalos, tantas coisas horrorosas, tantas declarações. Agora, como que a gente faria para poder mudar esse Brasil? Como que a gente faria para conquistar os nossos direitos? Através do impeachment. Através do impeachment, gente. É isso. Você não precisa adorar um homem. Você não precisa cair no engodo, na mentira, na hipnose, na sugestão, nas mensagens subliminares de um Malafaia da vida, de um pastor Cláudio da vida, de um Valdemiro, de um R.R. Soares, de alguns padres. Porque esses padres que ficaram juntos com o Bolsonaro, eles não representam os cristãos de sã consciência desse país. Esses padres não representam o corpo de Cristo, não representam as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Muito menos esses pastores. Porque das pastorais da Igreja Católica, que eu conheço,
E aqui faço a minha homenagem ao padre Ticão, da Zona Leste de São Paulo, de Hermelino Matarazzo, né? Ali na Basílica de Francisco de Assis, onde eu estive lá conversando com ele, onde eu participei, não é, de cursos, não é, de fitoterapia, de cursos maravilhosos, profissionalizantes, não é, e de equipes e monitores para ir em busca de pessoas que estão nas ruas, passando fome, fedendo, não é, com piolhos, com chato, com carrapato, com feridas. Esse padre representava Deus e o povo brasileiro, o padre Ticão, salve, que ele esteja bem e muito amado por Cristo, aonde ele estiver agora. Esse padre foi um militante, mas não foi um militante de PT nem de Lula. Esse padre foi um militante do povo brasileiro. Esse padre, o padre Ticão, foi militante na Zona Leste, desempenhou um excelente trabalho para construir moradias, lugares para as pessoas morar, dar vida digna para a família, para um pai de família, uma mãe de família, tirando pessoas do vício do crack, da cocaína, dos entorpecentes, combatendo o tráfico de drogas, não é? Assim também como a freira que eu conheço da Zona Leste, não é? A irmã que trabalha com os pobres de Deus, os Anauí, né? Que busca essas pessoas para ressocializar. Assim como o ministério do irmão Dorival, não é? Casa de Belém, aonde eu estarei trabalhando agora na Zona Leste de São Paulo, ali no bairro da Penha, em tratar de pessoas com problemas de vício, em recuperar pessoas de rua, em atender idosos, em atender doentes, um trabalho provisório, mas significativo e profundo, ali na Casa de Belém, onde nós estaremos trabalhando. Isso é representar Deus, representar a espiritualidade, isso é fazer o ID, isso é amar as pessoas, isso é dar vida digna, é salvar as pessoas das suas mazelas provocadas pelos senhores, comedores de dízimo, papadízimos, comedores de dinheiro, comedores de dignidade, não é? Alimentadores de esperança falsa e mentirosa, alimentadores de ilusões na cabeça dos seus membros das igrejas, alimentadores mentirosos. Isso é o que vocês não fazem. Salve o padre Ticão, e que Deus abençoe o irmão Dorival nesse seu ministério poderoso e forte na Zona Leste de São Paulo, em Itaim Paulista, a Casa de Belém. Esses homens representam Cristo, esses homens representam o comum, o koiné em grego, a comunidade, como os discípulos de um ajudar o outro. Não é tomar do outro, não é mentir para os outros. Em um vídeo que você for ver na internet da CPI, da Covid, das vacinas, você vai ver o Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente, invadir lá, atacar, não é, os dirigentes da mesa, que também não valem absolutamente nada, não é, são todos corruptos, todos processados também. Mas ele diz uma frase, ele responde uma pergunta: quem orienta meu pai? Quem conversa com meu pai? Quem é o mentor intelectual, filosófico, mental do meu pai, político? É o Malafaia. Então, se o Malafaia é o mentor, é o responsável pelas estupidez, pelas idiotices que o Bolsonaro fala, o que será da cabeça do povo que segue esse homem Malafaia no Rio de Janeiro? Lamentável. É lamentável. Está no vídeo no YouTube. O Eduardo Bolsonaro quem diz isso. Então, gente, presta bem atenção aqui. Olha só. É possível mudar o país? É possível sim mudar o país. Através do impeachment, por força de lei. Ao invés de você ficar o dia inteiro, não é? Vendo TikTok, eu fico o dia inteiro vendo besteira, vendo bobagem, vendo vídeos idiotas. Ao invés de você ficar o dia inteiro vendo Vale a Pena Ver de Novo, vendo o Canal Viva, vendo Big Brother, vendo A Fazenda, ao invés de você perder tempo vendo novela da Globo, ao invés de você perder tempo vendo SBT,
Ao invés de você perder tempo vendo Sônia Abrão ou Gazeta, programas de fofoca que cuida da vida dos outros, por que você não empenha a tua cabeça, o teu olho para estudar? Para estudar os seus direitos, para estudar a Constituição, para estudar política, para estudar Deus, para estudar as políticas sociais do seu país, para você ser inteligente, para você se formar, porque é isso que o europeu faz a vida inteira desde criança, é isso que o americano faz a vida inteira desde criança, é estudar os seus direitos. É por isso que lá fora essas coisas não são toleráveis. É por isso que no Japão a corrupção não é tolerável. Mas aqui no Brasil é a casa da mãe Joana. Aqui no Brasil é o que pode tudo. É uma lambança, não é? É uma cúria, não é? É um grupo de famílias bilionárias que detém todo esse poder e toda essa economia na mão deles, sabe? E destroem, e pisam e escravizam o povo brasileiro. E até quando você vai ficar assim, escravizado? Até quando você vai ser bobo? Até quando você vai ficar na sua televisão perdendo tempo, né, assistindo o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial, FIFA? Até quando você vai perder tempo, o seu dinheiro investindo em carnaval, indo para a avenida? Até quando você vai perder tempo em boteco, em samba, em pagode, em festas, em baile funk, perdendo vida, perdendo saúde? Não que você não deva ter entretenimento, não é isso. Queira me entender. Mas por que você não ocupa mais o seu tempo investindo na sua inteligência para lutar com a inteligência e não ser uma vaquinha de presépio de um movimento político, não ser uma vaquinha de presépio de um Bolsonaro, de uma figura, não é? É uma figura que ele criou, um personagem libertador militar, que eu fui do exército, liberta nada, não resolve nada, não fez nada pelo seu estado no Rio de Janeiro como deputado federal, é um banana, é um estrupício, é um alimentador, é um sugador das tetas do governo que ensinou seus filhos a fazerem isso e agora conseguiu pelas mídias. Por isso que eu estou falando. Use as plataformas, use o WhatsApp, use o Facebook, use o Twitter, use o Instagram para você propagar coisas boas que vai dar inteligência para essa nação, para esse povo brasileiro, sabe? Não é ficar indo na onda dos outros, quem vai na onda dos outros é piolho, entendeu? Sabe? Olha só, como eu posso mudar o país? Você não precisa lotar a Avenida Paulista ou a Orla de Copacabana, você não precisa lotar a Bahia ou o Distrito Federal, colocar bandeira de verde e amarelo, você não precisa depender de uma oratória horrível que foi hoje desse homem para o povo brasileiro que saiu frustrado, decepcionado, esperava mais, né? Esperava uma palavra séria, esperava propostas inteligentes, atitudes, medidas provisórias, leis emergenciais que resolvessem o problema desse país. Mas não, tudo que ele falou hoje é ameaçar um ministro da Justiça, deu um tiro no pé, acabou com o seu governo, com o seu cargo de presidente. Ele destruiu ele mesmo hoje, para o mundo e para o povo brasileiro. Você entende isso? Você consegue perceber isso? O povo brasileiro recebeu hoje o que não queria receber, o que não esperava. Mas olha só, o impeachment, presta bem atenção. O que faz o ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso aqui a gente já sabe, não é? Agora, ele pode receber um impeachment? Será que ele pode receber? É possível um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? Sim, é possível. Então, se você não está contente com o ministro Alexandre de Moraes, com o Gilmar Mendes, não é? Com tantos outros que estão lá, com o presidente, com o Toffoli, não é? Todos eles. Dias Toffoli. Se você não está contente com eles, então seja inteligente. Não cometa a burrada que você cometeu hoje. Não se exponha à rua. Não se exponha a um vírus mortal. Não se exponha à morte, à contaminação como você fez hoje. Porque é isso que os psicopatas, que os ditadores, que os genocidas fazem. É isso que alimenta o ego e o personagem deles para entrar na história. A morte, o derramamento de sangue. Pessoas morrendo. É possível um impeachment do ministro do Supremo? É.
Bom, sem maiores delongas, sim, é possível. A Constituição não descreve quais são as hipóteses pelas quais um ministro poderá sofrer o impedimento, como faz com o presidente da República no artigo 85, mas ela estabelece que compete ao Senado julgar os ministros conforme já mencionado, artigo 52, inciso 2 da Constituição Brasileira. Ainda é mencionado que a Lei número 1079 de 1950 é quem estabelece os crimes e o rito pelo qual um ministro pode ser processado e julgado. O artigo 39 da Lei do Impeachment, chamemos assim, estabelece que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Então eles também cometem crimes, tem punição para eles. Então, vá pelas ferramentas legais da democracia, da Constituição, da Carta Magna, do Código Penal, vá pela lei, vá pela justiça, vá pelo caminho reto, sabe? Não vá pelo caminho burro, infantil, idiota, não vá pelo caminho influenciador, não é emotivo, de emoção, imbuído de raiva e de ódio. Todos nós estamos, claro. Mas temos que agir com inteligência e com sabedoria. Um ministro pode ser expulso do seu cargo. Um ministro pode sofrer um impeachment, sim senhor. Então por que não se faz isso? Continuemos. Os crimes que o ministro comete e pode perder o seu cargo por impeachment. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Ele não pode voltar atrás e mudar a decisão dele. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Terceiro, exercer atividade político-partidária. Não pode estar ligado a nenhum partido. Há quem aponta, há quem diga aí que a maioria dos ministros foram colocados pelo presidente Lula. Mas é o presidente que indica, não é? Não é assim que funciona? O presidente tem autonomia de indicar. Agora, se são ligados ao partido, é outra conversa. Mas, infelizmente, não posso afirmar, mas tudo indica que toda essa inocentada que deram no Lula e continuam dando no PT, me parece ser, não posso afirmar, tendenciosa, e isso realmente frustra cada brasileiro deste país. Portanto, medidas sérias de se tomar é impeachment. Quarto, ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Ser relaxado, demorado. Quinto, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Para não se incorrer em equívocos, é importante abordar o que diz cada uma dessas hipóteses. Alterar o voto. Este item estabelece que se o ministro alterar um voto ou decisão de um julgamento já encerrado, ele comete crime de responsabilidade. Ok? Vamos lá. Item 2. Suspensão. A suspensão ocorre quando o ministro for amigo íntimo ou inimigo da parte ou do seu advogado. Item 3. Atividades político-partidárias. Enfim, item 4. Ser decidioso. Item 5. Honra, dignidade e decoro. E é assim que funciona. Vá pelo caminho certo, povo brasileiro. Tem força de mídia, tem força de aplicativo, de plataforma, de Facebook, tem força de grupos de Facebook. Criem assinaturas eletrônicas pedindo, não é, o impeachment, então, do ministro fulano, ciclano, beltrano, ou dos 11 ministros, enfim, mas vá pelo caminho certo. Não vá para acusações, não vá para atitudes, para se aparecer nas redes sociais e nas mídias, empunhando armas, porque isso é descrito como uma ameaça criminal, violenta, posse e porte de arma ilegal. Isso inspira, isso dá ideia, dá indício de crime, de bandido, de marginal.
soco inglês, em passeata pela democracia, sinalizador, coquetel molotov, combustível, gasolina. Que passeata democrática é essa? Que requisição, que protesto pelos direitos é esse que vimos em São Paulo hoje, na Avenida Paulista? Alguns que foram presos pela polícia militar. Muito bem. Olha só. Denúncia do ministro do Supremo Tribunal Federal. Diferentemente do impeachment do presidente da República e em que se inicia na Câmara dos Deputados, a denúncia contra ministros do Supremo Tribunal Federal é feita no Senado Federal. A seguir, segue o passo a passo na fase da denúncia. Primeiro passo, presta bem atenção nisso. Qualquer cidadão, você, qualquer cidadão pode denunciar o ministro do Supremo Tribunal Federal ao Senado. Para que a denúncia seja aceita, o ministro precisa estar no cargo, caso contrário, o processo não terá seguimento. Segundo passo, a petição a ser entregue deve conter a assinatura do denunciante com firma reconhecida, os documentos que comprovam o crime ou ser declarada a impossibilidade de entregar, desde que indique onde a prova pode ser encontrada e se o crime tiver prova testemunhal, estas deverão ser indicadas em número de 5 no mínimo. Terceiro passo, o presidente do Senado poderá dar seguimento ou não sobre este ponto. O artigo 44 da lei do impeachment diz que, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte, leia-se, reunião realizada no plenário do Senado e despachada a uma comissão especial. Leia-se, após a leitura no plenário, uma comissão de senadores analisará a denúncia eleita para opinar sobre a mesma. A controvérsia que se pode criar é, se tantas denúncias já foram feitas, por que não é dado seguimento no processo? Ou seja, por mais que não queiram, por mais que o presidente do Senado queira passar panos quentes, o povo tem voz e o povo pode ir para cima e questionar por que não se faz nada? Por que não dá seguimento no processo? Já que tem tantas denúncias, tem tantos pedidos, tem tantas assinaturas de abaixo assinado, por que não segue? O poder emana do povo, faça valer isso. O poder está na tua mão. O poder não está no porrete, não está na arma, não está na espada. O poder não está na gasolina. O poder não está em quebrar os telefones públicos. O poder não está em quebrar patrimônio público, banco, loja. O poder não está em quebrar metrô, ônibus. O poder não está em invadir o Supremo Tribunal Federal. Não está em invadir instituições públicas. Nada disso. O poder está na inteligência, na cabeça, no papel, no uso correto da lei. Muito bem, vamos lá. E aqui são passo a passo de como processar e de como pedir o impeachment, o afastamento, não é, de um ministro, de um juiz, de um funcionário público. Mas você já viu que é possível casos e pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma olhadinha? Pode-se dizer que a principal função de um juiz é julgar a cada um e cada um decide sobre o assunto que a lei lhe confere competência para decidir. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam processos de alta relevância jurídica, política e social. Porém, há uma onda de insatisfação criada no seio da sociedade contra decisões dos ministros. As críticas são diversas e severas, e o atual clima político apenas infla as suspeitas sobre as decisões. De um lado, um grupo político acredita que determinados ministros favorecem o grupo político Y. Você já percebeu que a maioria dos bolsonaristas, a maioria dos lulistas, que expõe a sua vida, expõe a sua cara e de forma insana, achando que está fazendo bem, em atitudes exacerbadas e exageradas, cometem crimes contra o patrimônio, crimes contra pessoas, linchamento, agressão, espancamento verbal na internet, crimes de tecnologia, crimes de sites, são processados, são presos.
Eu pergunto, vê se o seu presidente vai lá na delegacia, ou vai no centro de detenção provisória, ou vai na penitenciária livrar tua cara. Vê se o Bolsonaro já mandou advogado livrar da prisão quem foi preso a favor dele em manifestações. Vê se o PT já mandou tirar da cadeia quem foi preso a favor deles em manifestações na Paulista, no Vale do Anhangabaú, na Tiradentes ou em qualquer lugar desse país. Não, porque eles não estão nem aí. Você que se dane. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Com efeito, percebe-se que muitas críticas são feitas sem fundamentos, em que o interlocutor se baseia em suspeitas fake news, interpretação das decisões, supostas tendências ideológicas, favorecimento, etc. Por mais que a decisão favoreça esse ou aquele, o pressuposto das críticas não deve levar em consideração quem se beneficia da decisão, mas sim a técnica empregada para decidir, ou seja, se está de acordo com as leis vigentes, se não há impedimento ou suspensão, etc. Talvez as pessoas simples não vão entender essa linguagem técnica aqui. Acusar um juiz de parcialidade nas suas decisões nunca é fácil. Como dito acima, não basta ver a quem a decisão beneficia. Logo, a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo Tribunal se restringe a encaixar a conduta aos tipos de crimes de responsabilidade elencados nos artigos 39 e 39A da lei do impeachment. Atualmente, olha agora, para a gente acabar, dezenas de denúncias já foram protocoladas contra ministros, principalmente contra ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Apenas no ano de 2019 foram protocolados 19 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E por que esses ministros, esses processos, esses pedidos não dão andamento? Aonde está o povo brasileiro para se reunir em massa na internet e ir atrás do líder do Senado? Ir atrás de quem é responsável de dar entrada nesses processos contra esses ministros, de dar continuidade, de vamos ver o que está acontecendo. Cadê? Mas fazer arruaça, seguir um personagem criado pela internet, que nem tem competência para ser mito, o povo vai para a rua. Colocar a saúde em risco, não é? Matar o pai, a mãe, o filho, a filha, matar o colega, matar o patrão, matar o avô e a avó, contrariando o delta, a cepa do Covid-19, nessa aglomeração de milhões de pessoas na rua, o povo vai. Desqualificar, jogar no lixo, pisar, solapar, dançar, urinar em cima, vomitar em cima de todo o trabalho e esforço daqueles que deixaram pai e mãe em casa, filho e filha, e ficaram em quarentena dentro de um hospital, cuidando do seu parente com Covid-19, entubado numa UTI de Covid. Um médico, uma médica, um enfermeiro, uma técnica de enfermagem, não é? Um auxiliar e um cuidador. Isso você faz, isso você fez hoje. Porque você não honrou, você não valorizou o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais, dos secretários de segurança, do Ministério da Saúde, do Ministério da Secretaria da Saúde. Isso você não fez. Assim como o governador de São Paulo não fez, assim como o prefeito não fez, assim como quem é rico, assim como quem é vereador, quem é político não fez. Mas hoje você, que nem tem condições de estar internado num Albert Einstein, num Sírio-Libanês, num Hospital São Luís da Vida, ou no Hospital Moriá Universal, você não tem condições de estar no hospital particular, mas fica sucateado em meio a ratos, a sujeira, a contaminações, a equipamentos de insumos hospitalares, não é, contaminados, sujos, não é, deploráveis, em prontos socorros do SUS, como no Hospital do São Luís Gonzaga, como no Mandaqui, como no Vermelhinho, né, aqui no Parque Novo Mundo, não é? Nesses hospitais sorocabano, esses hospitais públicos abandonados pela prefeitura. Isso você não pensou, isso você não deu valor. Não deu valor aos médicos que lutaram contra a Covid durante 2 anos, deixaram pai, mãe e criança. Isso você não deu valor quando você foi hoje bestialmente se aglomerar em toda essa multidão nas ruas de São Paulo. E agora eu te pergunto, vá pedir
maca, vai pedir cilindro de oxigênio, vai pedir máscara, vai pedir remédio contra o Covid-19 para o pastor Silas Malafaia, para o pastor Cláudio do Rio de Janeiro, para o pastor João Ribe, para o pastor Estevão Hernandes e sua esposa, a bispa Sônia Hernandes. Vai pedir máscara e remédio de oxigênio. Quando você estiver agonizando numa UTI, fala para os seus familiares, pedir para o Bolsonaro, pedir para o Paulo Guedes, pedir para essas pessoas inconsequentes, esses assassinos genocidas da política e da religião de São Paulo. Vá pedir para eles socorro para ver o que você vai ganhar, senão uma banana que você vai ganhar. E não vem colocar Jesus na parada, porque Deus não é obrigado a se compactuar e ser conivente com o irresponsável, com o inconsequente, com o assassino, com o doido. Muito bem. Atualmente, dezenas de denúncias já foram protocoladas contra os ministros, principalmente contra o ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes. Apenas no ano de 2019 foram protocolados 19 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. De todos, o ministro Dias Toffoli conta com 9, seguido do ministro Gilmar Mendes com 8 e os ministros Celso de Mello e Alexandre de Moraes com 5 cada. Em algumas petições, apenas um ministro é denunciado, mas há outras em que todos os ministros são denunciados. Uns pedidos de impeachment protocolados em 2019, contra quem, por qual motivo, o status do processo. É que eu não vou ler que petição 1, petição 2, petição... Todos os processos não tem necessidade. Eu só estou aqui para dizer para você que você pode ser mais inteligente, que você está cansado, como eu também estou cansado, e é por isso que a minha voz se faz num tom, parece que é agressivo, mas não é. É uma voz num tom de indignação. Assim como você está estupefado, estafado, cansado. Oh, meu Deus, não aguento mais. Não dá para aguentar mais. Tanta mentira, tanto engodo, tanta enrolação, tanta palhaçada nesse país. Não dá para aguentar mais. E hoje, eu volto a repetir que eu entendi a sua estadia lá em Brasília, na Avenida Paulista e nas maiores avenidas do Brasil. A sua revolta, o seu ódio, a sua raiva, a sua indignação. Mas infelizmente, como uma pessoa da saúde, você agiu mal, você agiu errado, você agiu impensavelmente, você agiu de forma inconsequente, não é? Você se expôs em plena pandemia, 589 mil pessoas morreram. Hoje, já bate hoje, 589 mil pessoas morreram. Pergunta para quem perdeu a mãe, o pai, o irmão, a irmã, o filho, o sobrinho, o amigo, a namorada, o namorado, o noivo, o colega. Pergunta para quem perdeu para a Covid-19, para quem não teve direito de velar, de ver, de se despedir. Apenas um caixão levar e jogar e sepultar. Pergunta se essa pessoa foi na palestra, que nem é digno de chamar de palestra, mas pergunta se essa pessoa se infiltrou lá no meio da Paulista ou em Brasília. A Roseli Pontes, uma seguidora minha abençoada católica, disse que 60 mil cristãos católicos não foram para as ruas a pedido de pastores evangélicos, de padres e de Bolsonaro. Também a denominação protestante batista expediu uma carta e um comunicado alertando os seus membros, a sua membresia, para não comparecer ao evento 7 de setembro, nessa mega convocação de pastores evangélicos, de padres e de Bolsonaro. Graças a Deus, pessoas tiveram consciência de não estarem nesse lugar. Graças a Deus, pessoas não foram alienadas, bitoladas, fanatizadas com a força da igreja e com a força de partidos políticos. Porque, na verdade, o que o Bolsonaro quis mesmo é ter foto, é ter imagem, é ter print, é ter post, é ter milhões de cabeças e bandeira de camisa verde e branco. Não é para servir de apoio para
a sua reeleição no ano que vem como presidente da República de novo. Mas hoje ele deu um tiro no pé dele. Como disse, tem deficiência cognitiva e intelectual. É burro, porque convocou o povo, enfrentou, pisou em cima de todo o protocolo da Organização Mundial de Saúde e levou milhões de pessoas à contaminação e a um luto em dezembro. Milhões de pessoas morrerão até dezembro. Será a pior página da história do Brasil. Lembra da peste negra na Europa? Lembra? Vocês lembram da peste negra na Europa? Oriunda de uma bactéria, né, na pulga, que está no pombo, que está no rato. Lembra quando a religião entrou? De novo, a religião só atrapalha nessa hora, né? Com religião e ciência, quando lá no século XV ou no século XIII, se não me engano, aonde para agradar o imperador Filipe, não sei das quantas, um determinado pontífice, acho que Gregório, expediu uma carta magna alertando o imperador, e que se essa carta chegasse ao imperador, e que isso fosse passado por toda a Europa, aonde deveria se matar os gatos, porque o gato preto era associado a sacrifício, a um deus, a um demônio, a etc., a bruxas, papapá, piriri, pororó. O imperador acatou o pedido do Papa, que passou para o bispo, e isso passou para todas as comunidades católicas, para todo o povo, que entrou em pavor, e o povo começou a matar felinos, a matar os pets, a matar os gatos, porque feiticeiros de magia negra nessa época, ou bruxos, não é? Adoradores, enfim, de culturas egípcias antigas, de feitiçarias, pegavam imagens de gatos e se comunicavam, faziam as suas preces e as suas orações. A ignorância, a preponderância, o imperativismo, o poder papal e a mentira teológica, não é? A suposição, a mentalidade mística, sincretista e mitológica de que o gato guardava demônios dentro dele. O que o povo fez? A ordem foi: mate os gatos. Mataram os gatos na Europa. A Europa dizimou os felinos, principalmente gatos pretos. Matando os gatos, houve aí então uma crescente multiplicação demográfica de roedores, de ratos e ratazanas, com a peste bubônica, com a peste da pulga, que começou a infestar lugares, armazéns onde se guardavam comidas em sacos, queijos, água, urina de rato. As casas não tinha saneamento básico, não tinha privada, como você tem hoje, né? Jogavam-se urina e fezes pela janela, via a arruela que descia nas calçadas, um fedor horrível. E as pessoas foram contaminadas com a peste bubônica, com a peste negra. E não havia antibiótico como tem hoje. Sabe, gente, não havia injeção como tem hoje contra a Covid-19. Não havia Janssen, não havia AstraZeneca, não havia nada disso. E as pessoas morreram. A terça parte da Europa foi dizimada pela ignorância religiosa, quando a religião se intrometeu num campo que não é dela. E quando a política atendeu a religião, enquanto esse país estiver atendendo exploradores da fé, falsos profetas, pastores chupins que estão querendo mamar na teta do governo, enquanto presidente, governador e prefeito estiver dando ouvido a influências religiosas, a visões e pensamentos religiosos com fins interesseiros em cargos públicos, de domínio no Senado, de domínio no Congresso, de domínio na Câmara dos Vereadores, de domínio na Câmara dos Deputados, de domínio na Prefeitura e no governo, enquanto o Estado não for laico e deixar cada um no seu quadrado, nós vamos continuar pastando e tendo Covid e tendo Zika vírus, chikungunya, não é? Febre amarela, dengue, enquanto nós não tomarmos a atitude que Jesus disse para nós tomarmos. Preste atenção aqui, você que é evangélico, que é católico, você que é um querido, que ama a Deus, tem um coração puro e que quer um Brasil melhor. Lembra de quando Deus disse para Adão e Eva: você acredita
Ok, então vamos lá. Bereshit hebraico Gênesis. Deus disse assim: lavrai a terra e cuidai dela. Zele por ela. Lavrar, trabalhar, cuidar. Eu não tenho mais participação nenhuma. Já te dei corpo, coração, pulmão, rim. Já te dei estômago, intestino, olho, boca, mãos, pés para andar, boca para falar. Já te dei saúde, te dei inteligência, intelecto, cognitivo, faculdade, pensar, raciocinar. Agora é com você. Nesse mundo nós somos os mordomos. Nós somos os zeladores do planeta Terra. E como zeladores do planeta Terra, a nossa missão de fato é cuidar. A nossa missão de fato é cuidar da água, da terra, das plantas, dos pomares, das flores, dos animais, cuidar da camada de ozônio, dos rios, dos lagos, das montanhas, das serras, das matas, como cuidadores desse mundo. A nossa missão e responsabilidade é também expulsar os demônios dessa terra, combater o mal com o bem. Há quanto tempo você ora? Quanto tempo você jejua? Há quanto tempo você faz rituais e sacrifícios? Quanto tempo você ora por um Brasil melhor? Por um ótimo e excelente prefeito com uma gestão humanizada? Um governador humanizado? Um vereador, um deputado, um senador? Um presidente, um senador, um juiz? Quanto tempo você busca esse Deus? Davi vai dizer: creio que ainda verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Mas para eu ver a bondade de Deus na terra dos viventes, o que eu tenho que fazer? O Evangelho de Marcos 6 vai dizer, numa situação em que os discípulos chegam para Yeshua e diz: olha, Jesus, a noite está caindo e essa multidão não tem onde comprar comida. Mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. O que a gente faz? Jesus, o que a gente faz? Eles estão com fome, com sede. Jesus. Eles vão perguntar para Jesus, porque eles esperam que Jesus faça um milagre do bastão mágico, da varinha mágica, do lencinho mágico, do óleo santo, da água santa, da água benzida. Não é? Espera que Jesus faça o milagre do terço ou da imagem sem ofender ninguém, o milagre do kippá ou do tarish, o milagre do pó de pemba, o milagre da oferenda, o milagre da chave de Salomão, do anel de Salomão, da mandioca de Jacó, não é? Da canela de Davi, não é? O milagre do carneiro do Judeão, o milagre da Santíssima Trindade, o milagre do carneiro do Simeão, o milagre da congregação de Israel. Tudo besteira, tudo bobagem. Não resolve. Não foi isso que Jesus deu para eles, para resolver o problema daquela multidão com fome e com sede. Jesus diz: o que tem na cesta? Mestre, temos 5 pães e 2 peixes. Ah, é? Tem isso? Então vão vocês e dê à multidão, dê a eles. Alimente-os, vocês. Ele não está dizendo: calma, eu vou fazer um milagre aqui agora e todo mundo vai ser alimentado. Não se movam, não façam nada, fiquem quietos. Eu sou Deus, eu sou poderoso. Certa feita ele disse, e vou repetir: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Evangélicos,
católicos, irmãos, espíritas, kardecistas, testemunhas de Jeová, mórmons, judeus, muçulmanos, umbanda, quimbanda, candomblé, ateus, brasileiros, ciganos. As ferramentas estão em nossas mãos, os peixes e os pães. Não está nas mãos de um presidente, nem de um congresso, nem de um senado, nem de uma câmara de vereadores, nem de uma câmara de deputados, nem de um governador. Está nas suas mãos. O poder emana do povo. Está dentro de você. Não é Bolsonaro que vai resolver o teu problema. Não é um golpe militar, são os militares que irão resolver o problema do Brasil. Só quem conhece as goteiras da sua casa é quem mora nela. Só quem pode reparar essas goteiras são os moradores. Eu até pensei que o Brasil pode mudar com uma intervenção internacional, com um estrangeiro tomando conta do país. Mas não. Nós somos inteligentes, nós somos capazes, nós temos sabedoria, nós temos amor, fogo, paixão no coração, somos emotivos. Nós podemos dar as nossas mãos e fazer o que Jesus disse. Jesus não vai descer aqui. Deus não vai descer no Brasil. Os anjos não irão descer aqui. Não descerá uma luz sobre Bolsonaro, sobre Dória, sobre Paulo Guedes, sobre ministros, sobre Mourão, sobre vereadores, sobre deputados, sobre Senado, sobre ministros, que irá mudá-los e convertê-los num passe de mágica. Ó, o que aconteceu, agora eu quero ser bonzinho. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque Deus já disse para mim e para você, lá no Éden: lavrai a terra, cuidai dela. Dei nome às plantas, aos animais, dei tudo prontinho para vocês. Terra, água, planta, fruto, planta. O que você tem feito para mudar a sua nação? Não é através da violência, não é através da fanatização, da vituração, não é através da manipulação mental coletiva que os pastores estão fazendo com vocês, que a igreja está fazendo com vocês, e nem que os políticos e que Bolsonaro está fazendo com vocês. Mas é através da lei, é através do abaixo-assinado, é através da força popular, através da forma digna, honesta, pacífica e justa, através dos requisitos e ferramentas, a lei, a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, o conhecimento. Está escrito: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Salmo 90, 10. Ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa me tornar sábio. Olha só isso. Já vamos orar, tá bom? Salmo 90, 10. 90, 11. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Como você contou o seu dia? Como você tem tratado o seu corpo, a sua saúde? O que você tem feito? Quais os seus sonhos, a sua visão de vida para amanhã, o seu trabalho? Para que você tenha mais vida, mais dignidade, mais dinheiro, mais alegria, mais tranquilidade, mais paz. O que você tem feito? A não ser ir pela cabeça dos outros, comer pela manga dos outros? Você não tem cérebro, inteligência, decisão própria, capacidade de pensar, raciocinar, inquirir, questionar as coisas, cobrar? Tudo pode mudar através da paz.
Romanos 12, 18. Se possível for, tende paz com todos os homens. O que você fez hoje? Você contou os milésimos de segundo do seu dia no mundo aqui, com sabedoria ou com compulsão, impulso? Porque alguém falou, uma voz coletiva, a mídia falou, o Bolsonaro falou, o Malafaia falou, e você foi. E talvez você tenha reduzido a 20% a sua permanência, a sua estadia nesse mundo. Talvez sonhos que você conquistaria lá no futuro, ano que vem, depois, daqui 5, 10 anos. Talvez sonhos de ver o seu neto ou sua neta você não verá mais. Porque hoje você deu um passo para o suicídio, para a morte, indo nessa aglomeração de pessoas. Num discurso pífio, louco, que não resolveu nada, não prometeu nada, a não ser expressou o que estava no intestino dele. Ódio, tomar posse por força, por violência e ameaças às instituições do país. Eu também estou cansado da politicagem. Eu também estou cansado, estressado das mentiras. Também estou cansado das injustiças cometidas, talvez, não posso afirmar, pelo Supremo Tribunal Federal, em soltar, por exemplo, traficantes e tantas outras coisas. Mas quem pode mudar isso? Eu e você. Reforma previdenciária, reforma, correr atrás, suplicar, lutar, gritar por reforma no Código Penal brasileiro, na mudança de lei, ir para cima dos deputados, dos senadores, não com violência, mas com grito, com pedido de impeachment, usando a ferramenta correta, usando o peixe e o pão. Podemos alimentar a nação, podemos salvar a nação, podemos salvar a nós mesmos, através da justiça correta, com equilíbrio, com equidade, com domínio próprio, com inteligência, não com baderna, não com atitudes primatas, primitivas, como homens da caverna com clave, com sangue, com violência, não ameaçando instituições com tanques anfíbios, com tanques de guerra, com disparos de canhões, com helicópteros, com a Força Aérea Brasileira, com a Marinha, com a Aeronáutica e com o Exército. Não. Isso não. Está escrito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não por força, por espada, mas por inteligência, por psique, por capacidade de raciocinar, por estudo. Vamos falar com Deus agora? Vamos orar a Deus para que Deus possa nos abençoar. Pense agora no seu parente, no seu ente querido. Pense naquele que está enfermo, doente, com Covid-19, com câncer, com tuberculose, com hepatite, com hanseníase, com lepra, aquele que está com cegueira, surdez, catarata, glaucoma, que está com problema na língua, no trato nasal, na laringe, na faringe, aquele que está tetraplégico, paraplégico, aquele que está com problemas psiquiátricos, transtornos, depressão, aqueles que estão com problemas espirituais, aqueles que estão com dores de luto, aqueles que precisarão de um emprego, que estão com fome, com sede, sem roupa, aqueles que estão abandonados nas ruas, aqueles que estão abandonados nas comunidades, nas favelas, aqueles que estão com medo de serem vítimas de bala perdida num trânsito, num farol, aqueles que estão enfrentando os vícios da cocaína, do crack, da heroína, da maconha, do álcool, aqueles que estão com contendas e contritos nos lares, divórcios, brigas, desestrutura familiar, crianças, filhos sofrendo, crianças abandonadas. Vamos orar. Deixo bem claro no término dessa live
que a oração, de fato, ela não vai mudar o caráter dos políticos. A verdadeira oração e o jejum que muda esse país é a nossa atitude, mas de forma pacífica, inteligente, por força de lei, contra quem quer que seja, ministro, presidente, senador, qualquer político. Mas através da lei, dos meandros da lei, da equidade, da paz, não através de guerra, de agressão, de violência. Porque a oração, ela funciona, sim, através dos anjos, dos mentores espirituais, através da sua fé. Você é judeu, você é sefardita, você é espírita, assim como o judaísmo crê que não há inconsciência, nem trevas, nem sono na morte, e que a mãe Raquel também intercede por eles, pelo mundo, junto ao Eterno, assim como os católicos que crê que a Virgem Maria, que Maria intercede por todas as pessoas que acreditam na sua força, no seu amor. Que os santos, que os nossos parentes que já desencarnaram, intercedem por nós, junto a Jesus, que é o único intermediário entre Deus e o homem. E esses que eu citei estão abaixo de Jesus, intercedem por nós. Vamos orar para que tenhamos paz. Vamos orar para que o Brasil entre num eixo de equilíbrio. Vamos orar para que a saúde volte, o emprego volte, para que o pai de família tenha o seu emprego de volta, tenha o seu lar de volta, tenha a sua esposa, tenha o seu filho, tenha o leite, tenha a fralda, tenha a caminha, tenha o quarto, tenha um endereço, tenha uma identidade, tenha um logradouro, tenha uma rua, um número, um CEP. Vamos orar para que o nosso país saia desse lamaçal de vergonha. Vamos orar e praticar o bem ao próximo. Pai querido, eterno, Criador dos céus e da terra, atendei o nosso clamor nesta hora. Eu me faço uno com irmãos judeus, muçulmanos, kardecistas, católicos, protestantes, evangélicos, de matriz africana, umbanda, candomblé, quimbanda, testemunhas de Jeová. Aonde houver um coração, onde houver pulmões que inflam de oxigênio, onde houver uma mente, uma alma que acredita na espiritualidade, Pai de amor, aos meus antepassados, à minha mãe, as minhas tias, que, como disse Jesus, agora são como anjos, como Moisés e Elias, que apareceram no monte da transfiguração para consolar e orientar Jesus. Como o sumo sacerdote Onias e o profeta Jeremias apareceram ao guerreiro político Judas Macabeu e defensor da fé. Assim como Raquel, que morreu no caminho de Efratá, indo para Ramá, e ali foi sepultada a esposa de Jacó, mãe de José. E como diz a profecia de Jeremias, ouviu-se um grito, um pranto em Ramá. Raquel chora pelos seus filhos. E assim como consta no Midrash, que Abraão se levantou, assim que o povo de Israel passou a ser escravizado pelos assírios, pelos egípcios, e disse: tu me prometestes filho,
e me dissestes que do meu filho eu teria grandes nações. E agora eu vejo os meus descendentes sendo escravos de Nabucodonosor. E Deus não ouviu a oração de Abraão na espiritualidade, lá na dimensão. Depois se levantou Moisés, e também disse: tu me levaste ao Egito, me fizeste tirar o povo da escravidão do Egito. E agora eu vejo o meu povo, o teu povo, sendo escravizado de novo por Nabucodonosor. E Deus não ouviu a oração de Moisés. Mas, na dimensão espiritual, como diz o Midrash, o espírito de Raquel, mãe de José, a mulher de Jacó, de Israel, na espiritualidade, ela se levanta e ela clama, ela se prostra, ela chora diante do Eterno e diz: eu choro pelos meus filhos. Acudi, salvai-os, livrai-os. E Deus então ouve a oração de Raquel. Da mesma forma, na espiritualidade, Deus ouve a oração de todos aqueles que partiram desta vida em favor de cada um de nós. Deus ouve todos os pedidos feitos a Maria e a tantos outros que partiram, e aos seus parentes também. É nessa hora, Ele permite, é como se fosse um fórum, sabe? Jesus, o juiz, os advogados, o Espírito Santo, e a palavra Espírito Santo, o Paráclito divino, quer dizer aquele que está ao lado, cotidianamente, junto com você, dia e noite, observando e sentindo o seu sofrimento, suas dores, seus medos e seus pavores. E o Espírito Santo está do nosso lado, brasileiros, na pessoa dos anjos divinos, dos espíritos de luz, dos mentores, do lado de cada um de nós. E esse Espírito Santo, esse ministério do Espírito Santo, onde se encontra Abraão, Maria, Raquel, minha mãe, sua mãe, seu pai, todos eles trabalhando ao nosso favor e levam nossas petições a Jesus, o justo juiz. E Jesus leva essas petições com pedido de vitória para cada um de nós ao Supremo Tribunal do céu, aonde está o Pai das luzes. E de lá vem a sentença de saúde na sua vida, de cura, de libertação, de paz, de vida, de trabalho, de sucesso, de salário, de um país melhor, de uma casa, de um carro, de um namoro, de uma namorada, de um noivo, de um noivado, de uma esposa, de um esposo, de um casamento, de filhos, aquela que é estéril. Receba a luz de Deus, receba a graça de ser mãe, receba a graça de ser pai, receba a proteção de Deus, receba o consolo, o abraço da espiritualidade. Você que se despediu do seu papai, da sua mamãe, do seu parente, que foi embora, não pela Covid-19, mas pela maldade e perversidade dos demônios políticos e religiosos dessa nação. Que o Espírito Santo, que a graça, que a luz, que o amor te abrace, te acolhe nesse momento. Retire seus medos, suas depressões, suas insônias, seus traumas de infância, as vozes, as imagens, as cenas, tudo seja retirado e uma nova vida seja dada a você. Paz, paz, paz é o que eu peço. Vida, 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 saúde, saúde ao povo brasileiro. Transforma essa nação, ó espiritualidade.
Muda essa nação. Em nome de Jesus. Em nome do Eterno. Em nome do Pai das luzes. Em nome de Hashem. O único Deus vivo e poderoso. Em nome de Yahshua. Com o amor, o trabalho, o ofício dos mentores espirituais, dos anjos espirituais. Você entendeu o que eu falei? Que assim seja em cada lar, em cada coração. Paz, amor, igualdade, respeito, inclusão, amor. É o que eu desejo a todos. Que Deus vos abençoe poderosamente. Uma excelente quarta-feira de paz. E toda armadilha, todo intento maldoso, perverso, que venha causar o caos, venha a ser destruído, bloqueado, desintegrado. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Até a próxima live. Deus vos abençoe e muito obrigado.